Fala rapaziada, quem fala com vocês é o Wolves. Eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, né? Essa parede azul e esse guarda-roupa, eu sei que não é muito comum. E eu sei que também não é tão legal, mas eu preferi a iluminação que tá direta, porque tem uma mudança aqui, a iluminação vem do teto, ainda não tem a iluminação que eu quero pra essa câmera. Pra essa câmera, no caso, que é meu celular. Então, eu prefiro, por enquanto, trabalhar com esse cenário, que eu sei que é um pouco pior do que aquele, um pouco não é um cenário, é só um fundo, do que trabalhar com a luz baixa e que cria muita sombra, certo? Então tô resolvendo esse problema, mas no vídeo de hoje eu tô gravando isso na madrugada do dia 9, às 2 da manhã, mas ele tá saindo, esse vídeo tá saindo dia 9 mesmo, mas a gente vai fazer algumas reflexões aqui, né? Eu fiz uma votação no Twitter, vou fazer uma votação sempre toda segunda, quarta e sexta. Quer dizer, não sei se é toda segunda, quarta e sexta, mas toda segunda com certeza. Pra saber qual é o vídeo da semana que vocês vão aguardar. No caso, esse vídeo era pra sair sábado, mas eu acho que eu vou conseguir fazer um especial Dia das Mães. Então, mas teoricamente o vídeo de votação pública, entre aspas, vai ser sempre dia de sábado, certo? Então se você não me segue no Twitter ainda, é o minúsculo, o Wolves, com o W maiúsculo e o resto com Z no final. Certo? Eu anotei algumas coisas aqui, por isso também a câmera, eu tô de frente com o meu PC, eu vou dar uma colinha aqui e a gente vai estudando algumas coisas. É interessante falar, para começar, né, na realidade, o fato da comparação principal sempre do COD, ele tratar muito ou com outros esportes ou com o próprio futebol, né, que é o esporte mais popular aqui do Brasil. Então a gente trata muito, inclusive isso eu estou falando em geral, do COD, né, da administração do COD, do comportamento das organizações, como se fosse um espelhado dentro do cenário futebolístico, né? Eu tô com alguns dados aqui que eu vou citar daqui a pouco, mas o primeiro motivo, assim, que seria mais fácil de destacar é o fato do COD ser uma franquia anual. Por que eu digo isso? Existem jogos e esportes que são sucesso, LoL, Rainbow Six Siege, por exemplo, que cresceu agora, Dota, que também é muito grande. Isso aqui eu tô lembrando de cabeça, não tá bem no roteiro. Qual é o maior de todos? Quer dizer, Dota é a maior premiação, CS também tem bastante. E o que todos esses esportes eles têm em comum? Eles são um jogo. Então a grande maioria, no caso dos que eu citei, é de graça, ou quase de graça. Mas quando você compra ele, ou seja, as formas de você ingressar no esporte são muito mais fáceis. É muito mais barato você ter um PC que rode LoL do que você comprar um PS4, saca? É óbvio que quanto mais você vai crescendo dentro do cenário de LoL, você vai precisar de uma máquina melhor. O Rainbow Six Siege é a mesma coisa. Mas é muito mais fácil você ter um PCzinho que rode LoL, que é de graça. Caso do Dota também é de graça, CS ficou de graça agora na Steam. Então são coisas que existem. O primeiro contato é muito mais fácil. A barreira de entrada no mercado, entre aspas, é muito mais baixa. Vamos pensar um pouquinho mais no COD. O que você precisa, o que você só precisa, você tem que ter uma obrigação para começar a jogar COD competitivo. Um PS4, hoje mais ou menos, veio pro Brasil na faixa de R$4.000. Hoje você encontra por uns 1.500 mais ou menos, mas é R$1.500 ainda. Vem com controle, geralmente, a grande maioria tem esse estilo de controle aqui, né? São os controles Elites, que são os control freaks, mas vamos só pegar a necessidade, certo? Então, um controle que já vem junto, uma TV, que se você comprou um PS4 eu suponho que você tem uma TV, e conexão à internet, certo? Essas são as 4 coisas que você precisa para começar. Agora vamos estender, né? Vamos pensar, para eu ser bom, o que eu preciso? De um monitor de 1 milissegundo, de um controle desses, que existem diversas empresas que fazem, mas não sai por menos de R$400. Uma conexão à internet boa, infelizmente, porque por mais que no LoL não seja... Você precise, por exemplo, eu tô pegando o LoL como exemplo porque é o maior do Brasil, eu acho, no momento, junto com o Rainbow Six. Por mais que você precise de uma conexão, ela não é tão determinante quanto no COD, por exemplo. Então... Existem essas diferenças estruturais, ou seja, a barreira de entrada é bem diferente uma da outra, certo? Então a gente pensando nesse primeiro contato inicial já é muito difícil. Agora um exemplo que pode ser dado comparado ao COD, entre aspas, seria a questão do FIFA, né? O FIFA também é um jogo anual e também é um jogo de console. É muito importante destacar que todos os jogos que eu falei antes, todos os cenários competitivos, eles se concentram no PC. Por mais que quanto melhor você consiga ficar, você precisa de um PC melhor para acompanhar também a qualidade do jogo. O PS4, no caso dele, é um só, é uma máquina só, quase que universal. Tem as suas diferenças com o PS4 Pro e o PS4 normal, mas de maneira geral é um só, né? O FIFA ele vem para quebrar, mas é um
competitivo que está crescendo agora também. É óbvio que tem muito mais investimento do que o COD, questão do Brasil, né? Pra fora, eu acho que o COD tem mais, acredito eu. Mas os eventos de FIFA, eles estão começando a se destacar agora, porque o público de FIFA, de maneira geral, vem crescendo. Mas, e também é muito, falando em Brasil agora, é muito mais fácil você convencer alguém a jogar FIFA de uma maneira mais profissional, que é a tradição, né? A gente comparou com o futebol, então FIFA, futebol é basicamente... Eles se completam, né? Muitos brasileiros só jogam FIFA ou só jogam futebol no videogame, do que um FPS, que é um jogo menos tradicional, muito grande também, principalmente da América do Sul de uma maneira geral, mas muito menos tradicional, certo? Então esse seria o primeiro empecilho, é a barreira de entrada. Agora vamos falar um pouquinho da história do COD. Se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividir ele em dois, então vai ser um nessa quinta, outro na próxima terça-feira, certo? Espero que vocês gostem, na realidade. Inclusive, se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like, tá? A gente tá chegando numa meta muito legal, a gente tá conseguindo reunir uma galera muito legal e eu espero vocês aqui. Só se inscreva aqui embaixo, valeu? Voltando pro tom do vídeo, vamos pensar um pouquinho na história do COD. O COD ele teve seu boom no Brasil. Eu não vou citar o COD internacional porque é um cenário completamente meio que diferente, a gente meio que vive isolado. O COD ele teve seu boom no Ghosts. Por mais que ele seja eleito o pior COD da história, pela grande maioria, o COD ele vai ter seu crescimento no Brasil competitivo. O BO2 ele tem sua explosão de maneira geral. O BO2 ele chega para abalar as estruturas. Mas nesse hype do BO2, o Ghost ele vem com uma carga muito importante e traz muita gente, né? No BO2 teve toda aquela febre de todo mundo fazer vídeo do COD. E essa febre ela se estende ao Ghosts, então a gente traz uma camada muito grande. Tô falando de BRKS Edu, Hayashi, Funk Black Cat, Bruninho Sossetti, Colono, Digan também. Então a gente tem muita gente trabalhando com o COD e deixando ele em vista pro público brasileiro. Então é uma forma muito grande de você ter muita gente que se importa com o seu jogo. Você cria uma comunidade, existiam muitos clãs dentro da época do BO2 e do Ghosts, que eles foram sendo quebrados com o tempo. O Ghosts ele vem de um pico, vamos imaginar uma montanha russa. Aqui é o BO2, então ele sobe, ele deixa no ápice, e o Ghosts, a função dele era subir, e o Ghosts faz isso. Nesse ponto, é o ponto principal que se perde uma massa de pessoas interessadas no jogo muito grande. O Ghosts é interessante ressaltar também que foi quando a gente basicamente perdeu a vaga no Mundial. Existem algumas mutretas que vocês quiserem eu posso botar pra vocês, inclusive, num vídeo. Questão do Abra, né? Muita gente envolvida, muita gente, inclusive, que tem a sua jogabilidade ainda hoje. Que ainda joga, né, profissionalmente. Mas a gente perdeu essa vaga no Mundial e essa ligação com o Código Mundial do Brasil é basicamente cortada no Ghosts. A gente vai retomar um pouquinho mais pra frente. Mas não é de uma maneira muito boa em nenhum dos casos, certo? Então a gente tem essa redução de pessoas interessadas no jogo. E depois do Ghosts a gente tem mais uma surpresa, né, que é o AW. O AW é interessante, o fenômeno AW é interessante porque ele é o primeiro código futurista, né? Ele é o primeiro código com double jump e ele vai ser o primeiro de uma trilogia de AW, BO3 e W. O AW ele pega as poucas pessoas que estão interessadas no jogo, ele corta pela metade. O AW eles têm vendas não muito boas comparadas aos outros COD, mas no ano, o COD ele só não é o jogo mais vendido do ano, no ano que tem GTA. Não sei nesse agora por causa do Red Dead Redemption, mas eu acho que o COD vendeu mais. Então, pessoas que jogam o jogo tem. Isso aí não é bem uma desculpa pra você falar, mas pouca gente joga. Não, na realidade não, é sempre o jogo mais vendido do mundo. No quesito Brasil ele é tipo top 10, porque o FIFA sempre vende muito. Então vamos pensar que por mais que tenha existido ainda essa decadência de público, o AW ainda tinha muita gente que se interessava pelo COD e ele traz ainda mais desinteresse. O competitivo do AW eu não estava muito bem presente na comunidade, não tem muita base, por isso que eu não vou falar tanto da história que o competitivo do Brasil passou, certo? Mas depois do AW ele vem o BO3 e o BO3 ele traz de volta uma emoção que a gente sentia a falta dentro do COD. O BO3 é da BSOG, certo? O BO3 ele a BSOG pode reivindicar aquele jogo dentro da comunidade brasileira, mas ele vai trazer de uma forma que a gente retoma a emoção, principalmente porque é a primeira vez que eu vejo o COD, que eu vi o COD na realidade com dimensões de TV. O COD ele vai para Band Esportes com a narração muito bem profissional, existe todo um programa, existe toda uma série programática
e um projeto que vai ser realizado mais pra frente. Então teve uma LAN muito legal, a Santos Dexterity, né, que hoje ainda existe, mas não no COD, ela vai investir dentro do Call of Duty e é uma forma de você começar com as primeiras marcas grandes de verdade, os primeiros investimentos de verdade. Então é a primeira vez que o COD está vendo um redimensionamento da sua marca a nível nacional. Todo mundo que tem a Blindspot, que é um canal fechado obviamente, mas que tem acesso, ele perpassa por uma programação de COD. O cara que ele não conhece nenhum esportes, o que passa na tela dele é a primeira coisa que ele vai conhecer. Então foi uma oportunidade muito bem aproveitada pela BSOG, que posteriormente a gente vai ter a LAN da Unibis, né, que foi basicamente, acho que a maior LAN da América Latina. Mas foi uma LAN que trouxe muita coisa, foi uma LAN que trouxe muito resultado. Não tinha uma plateia, né, era tipo mais fechadozinho, não era aberto ao público, mas trouxe muita coisa. A BSOG acompanhou na TV e no YouTube. Foi sensacional o trabalho midiático da BSOG, o trabalho de business da BSOG na realidade, né? Então depois disso, depois do BO3, que é da Treyarch, então é fan favorite, automaticamente, basicamente. Mas depois disso a gente tem o IW, que aí é ladeira abaixo. Por parte do IW, o competitivo de COD no Brasil é o ano que ele mais cresce. É interessante a gente destacar isso, porque em contrapartida, por mais que o cenário brasileiro ele tenha dado uma caída, a BSOG teve seus campeonatos, que eram de graça, né, que a gente já vai chegar no ponto do BO4, ela teve seus campeonatos, que eram de graça na época, e foi a primeira vez que a gente começou a ter um contato latam, ou seja, os primeiros contatos sul-americanos vão surgir no IW. Existia uma supremacia muito grande do Brasil na época, do COD IW, né? Em que os times brasileiros eles tiveram participações em duas LANs, uma no Chile e outra na Argentina, ambos com times brasileiros ganhando. E essa supremacia ela vai se perpassando porque era um cenário brasileiro muito mais amadurecido, principalmente o cenário argentino, o chileno ainda menos, mas o cenário argentino estava começando a engatear e o cenário chileno estava basicamente surgindo para o mundo, pelo menos para a gente em contato. Então eles começaram a ter essas primeiras relações. E os times brasileiros, como já estavam muito mais amadurecidos, começaram a ir para lá e ganhar os prêmios e trazerem para cá, para o Brasil. Depois desse processo de W, com a LAN da Unibis, muitas coisas aconteceram, né? Foi uma LAN muito grande, de um custo muito alto, que pessoas de alto escalão podem entrar no jogo, basicamente, mas que trouxe pra gente uma oportunidade de uma vaga no COD Champs. Né? O WW2 ele foi o COD que meio que trouxe essa vaga de volta. Quem ganhou foi a VRT. Eles vão meio que... É um estilo de relegation, mas eles acabaram pegando uma chave muito ruim, não foram muito bem dentro de desempenho do campeonato. E para o BO4 a gente acabou perdendo essa vaga. A BSOG, eu encaro isso como a BSOG ter um único objetivo. A gente vai trazer essa vaga do COD Champs de volta, essa ligação para o COD Champs de volta, e nosso trabalho está feito. Eles fizeram exatamente isso, eu não sei se era a intenção, mas foi isso que aconteceu. E posteriormente a essa classificação da BSOG, eles acabaram se retirando do cenário. O cenário ficou órfão de organização. É importante ressaltar também que todos esses esportes que eu falei, eles têm uma organização por trás muito grande. Ou seja, tem alguém que injeta dinheiro, certo? Então, é muito diferente você comparar uma pessoa a uma Activision da vida. É muito difícil você guiar um esporte sendo uma pessoa física, não uma pessoa jurídica. No caso da Activision, ela tem trilhões e trilhões de dólares. Então é muito fácil para ela perder um pouquinho de dinheiro dentro de um evento para trazer muitos players, ou até movimentar esse mercado para deixar o jogo dela vivo, que é um grande problema do COD, porque as pessoas jogam 3 meses e depois enjoam e não tem nenhum tipo de relação com o jogo. É um dos motivos para que o COD seja lançado todo ano, além do que a Activision quer farmar dinheiro pra caralho. Então vamos seguir essa parte de raciocínio dizendo que a gente ficou órfão, uma comunidade órfã de campeonatos. E aí surge a Arena 1. O projeto da Arena 1 é muito diferente do que a gente tinha visto, porque é basicamente e literalmente uma pessoa. O Atílio ele tem seus 20 e poucos anos, faz sua faculdade de economia, nada contra a pessoa, e ele surge com o sonho de tornar a profissionalização. Eu sei disso porque quando eu entrei lá as primeiras 2 temporadas, eu estava lá trabalhando e eu lembro que o slogan da Arena 1 é tornar a profissionalização de atletas possível no Brasil. Ou seja, o COD ele se tornaria uma profissão.
certo? A ideia da Arena 1, o projeto inicial era justamente esse. No IW existia uma depressão no COD, que era basicamente, a gente não vai ter lance de jogo nesse COD, ninguém mais se importa com ele. A Arena 1 ela surge como para salvar esse estilo de comunidade e não deixar morrer. Eram 4 players na época, tiveram a participação de alguns times, foram muito bem organizados, óbvio com seus problemas iniciais, mas a Arena surge como a salvadora da pátria. E esse é um objeto de estudo também muito bom de se destacar. Não existe competição no mercado de esportes. É óbvio que as produtoras elas não admitem competição porque elas são donas do jogo, elas mandam no produto delas. No caso do COD, como ele não tem basicamente relação com a Activision, existe uma competição entre as organizações. A gente já teve a Liga da Wise, a gente já teve a BSOG, a gente tem a Arena, a gente tem a Febrage, mas elas não lutam em prol do jogo. Elas lutam como uma empresa, elas são uma empresa, elas precisam de lucro, elas precisam de todo esse perpasse que passa dentro de uma empresa comum. O objeto de organização deles é um jogo, mas isso não faz... Óbvio que é uma iniciativa nobre, até porque a gente já vai entrar em questão de valores aqui, mas não é um objetivo filantrópico. É uma empresa, e essa empresa precisa de dinheiro, certo? O começo da Arena 1, isso aí eu não tenho certeza, isso eu estou afirmando por achismo, mas acredito que ela começa no prejuízo, até porque o COD não é um mercado tão rentável, certo? Mas ela surge como salvadora da pátria, organiza suas LANs, traz um pouquinho mais de hype pro COD, e aí vem o BO4. A gente tem uma LAN de finalização do WW2 e a gente tem uma LAN de meio que início do BO4. E nessa LAN a gente tem muita coisa que é importante destacar também, porque ela mostra os primeiros sinais de mercantilização do código. O que é isso? Lembra que eu falei que a Liga da BSOG era de graça? A Liga da Arena ela custa R$120 a mensalidade, ou seja, 240 por temporada. Agora a temporada tem dois meses, certo? Mas tem uma organização muito grande e existe ainda um aspecto dos jogadores, principalmente dos que estão chegando do Open Lobby, né, do famoso Open Lobby, que é um outro caso também para um outro vídeo. E essa forma de você tratar é muito estranha ainda para muitos players, porque eu já paguei pelo jogo, já paguei pelo PS4, paguei pelo monitor, paguei pelo controle, ainda tenho que pagar pelo campeonato. Sim, porque não é a Activision que está realizando. Até a Activision, inclusive, ela tem taxa de entrada, porque não é bem Activision, é MLG. Mas essa forma de mercantilização afastou alguns players, mas não é culpa da Arena. Isso é importante destacar, não é culpa de quem salvou, é culpa da Activision que deixou chegar a esse ponto, porque ela basicamente não liga para o nosso mercado. Mas no BO4, no WW2 a gente já tem isso, mas no BO4 surge de uma maneira muito acentuada essa unificação Latam. Por quê? Vamos chegar para a parte dos dados agora, certo? Na série B, na Season 3, que é o que a gente tá, vai começar a Season 4 agora, começaram 24 times. Terminou a série B com a existência de 9 deles. Dentre esses 15 times que sobraram, né, depois dos existentes, 8 eram brasileiros e 7 times eram gringos, entre Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Esses países que já tiveram relação com o Brasil, em especial Chile e Argentina, eles têm uma importância muito grande hoje, porque além deles terem a Liga Nacional, ou seja, Chile tem sua liga, Argentina tem sua liga, Colômbia tem sua liga, esses times, assim, esses países menores em território têm suas ligas próprias, mas eles acabam movimentando um mercado que é o líder, no caso o mercado líder, a gente, né, o Brasil é o mercado que meio que domina esse cenário sul-americano de COD, e eles movimentam isso através de uma injeção de dinheiro, certo? Então como é que a gente vai falar? Essa unificação não é via de mão dupla, não é uma unificação bilateral. É uma unificação unilateral. Os argentinos e chilenos podem jogar nossa liga, mas os brasileiros não são permitidos jogar as outras ligas nacionais. Por exemplo, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles têm uma liga unificada, se chama Temporada de Juegos. Eu não tenho sotaque espanhol, como vocês puderam ver. E essa liga não é permitida a presença de nenhum time brasileiro. Mas as ligas brasileiras permitem a presença de times gringos. Por quê? Porque é justamente esses times que movimentam muito do cenário socioeconômico do COD no Brasil. Então agora vamos para o que a gente está fazendo no BO4. A gente tem uma taxa de existência muito grande. Por quê? Os times brasileiros hoje, vamos botar que são 5... Vamos botar dentro dos times da Série A. Vamos pegar só os times brasileiros que estiverem em atividade na Season 3 da Arena. Cada time, vamos botar que ele tem 6 players. São 5 titulares, mas um reserva. Tem uns que tem 7, tem uns que só tem 5. Então vamos botar uma média 6, certo? A gente tem 8 times brasileiros na Série B
e 4 times brasileiros na Série A. Então a gente tem 12 times no total. Esses 12 vezes 5 dá 60. 60 mais 12, 72 pessoas. A gente tem 72 pessoas que jogam COD no mercado brasileiro. Essa forma da gente tratar o COD é você alimentar um mercado multibilionário, você bater de frente com outras organizações. Não é possível dentro de um cenário que possui 70 pessoas. É muito difícil você tratar dessa forma, sendo que existe todo um cenário que é muito difícil de ser revertido, mas que pode ser revertido. Aqui eu estou tratando dos problemas. Se vocês quiserem, eu posso fazer quais são as soluções para a gente meio que consertar essa anomalia dentro do COD. Então a gente tem 72 pessoas no cenário de COD nacional, então a gente no caso a Arena 1, se viu obrigada para manter um estilo de competição e manter uma empresa, abrir o cenário Latam. É óbvio que não é o ideal, até porque não é muito legal você adicionar times de outras nacionalidades para sua liga nacional. É bom você fazer uma liga sul-americana, isso aí eu super apoio. Mas a liga nacional ela precisa de uma soberania. Contudo, a gente não tem basicamente player suficiente para existir essa soberania. Então a gente foi abrindo. Dentre esses 7 times gringos, vamos colocar que ele tem 5 players em média de 35, mais 7, 42 pessoas. Então a gente já passa da linha dos 100 pelo menos, né? E a gente tem mais 3 times gringos na Arena 1, que são mais 18 pessoas. A gente chega mais ou menos na Season 3, 150 pessoas ativas. O que é um número totalmente baixo, você levando em consideração que o COD é um dos top 10 jogos mais vendidos em toda a América do Sul. Então qual é o problema principal? Tem muito jogador casual que a gente não consegue trazer e inserir dentro da comunidade competitiva. É óbvio que a Arena tem seus problemas, a gente já vai chegar neles, porque houve a existência de 9 times da Série B, o que não é uma coisa muito comum. Vamos levar em consideração que a gente começou com os 32 times, né? Então, 32 times, eu vou abrir a calculadora agora, 32 times vezes 6 players cada um, a gente tem 192 pessoas iniciando a Season e 150 mais ou menos terminando. Então a gente tem uma perda de 40 jogadores. E esses 40 jogadores a gente tem que entender por que eles saíram, como eles saíram e se eles já tinham pago, né, no caso, por que eles se deram ao trabalho de simplesmente sair de uma liga. Quais são os motivos que a gente tem que identificar e qual é a forma que a gente tem que pensar para que a gente atraia player e não expulse. É muito diferente você tratar com 200 pessoas, no final 150 sobrarem e você falar, tudo bem, é válido a gente perder 25% do nosso público. Então, é muito complicado você tratar de um mercado, 25%, tá certo? 50, 100, tá certo. Então é muito complicado você tratar de um cenário socioeconômico dessa forma, porque você tem muito jogador, ou seja, você tem uma base que pode ser um potencial consumidor muito grande, mas você não transforma esse potencial consumidor em consumidor. A Arena é um serviço, não é uma caridade, é muito diferente, é bom a gente identificar isso. Agora vamos para a parte do dinheiro. Quanto gira na comunidade de COD brasileira? A gente tem aí R$120, certo, de mensalidade. Por mês, a Arena 1 trabalha com R$3.840. Vamos arredondar para cima, 4 mil. Você me coloca uma empresa que trabalham 4 pessoas. Isso aqui é 4 mil, ou seja, é a receita, não é o lucro. Qual é a parte atrativa para uma org também de Black Dragons, Team One, grandes organizações do LoL, a própria PEN, INTZ? Por que ela investiria num cenário cujo a receita líquida não passa de R$4.000? Não faz sentido a gente pensar que existem... O salário médio do Rainbow Six Siege hoje do Brasil é R$4.000. O salário de um cara é mais alto do que todo o nosso cenário. O salário, sei lá, de um cara da Liquid, ele é muito mais alto. Isso aí eu chutaria 5, 6. Que ele é muito mais alto do que todo um cenário de COD, que é um dos jogos mais vendidos da América Latina. Inclusive mais vendidos que o Rainbow Six Siege. Então existem muitos problemas que precisam ser identificados e precisam ser resolvidos. Mas não pode partir só dos players. Tem que existir uma organização, no caso da Arena 1 e da Febreze também posteriormente. Mas tem de existir uma organização em conjunto. Existe uma tentativa do Atílio, isso aí eu não posso deixar de falar, né, no caso. Ele tem um grupo para tentar discutir um pouco dessas questões. Mas justamente essa falta de pessoas participando e muita gente em potencial que não é transferida para a parte competitiva é justamente o problema principal do COD. A gente tem uma organização
que trabalha com R$3.040 e a gente tá cobrando que ela tenha uma postura semelhante da MLG ou da Activision. E mesmo com esses R$3.840, vamos colocar que por season eles recebam mais ou menos R$7.500, eles estão conseguindo fazer os eventos que a gente tanto gosta, que no caso são as LANs, que vai ser motivo de um vídeo pro futuro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu meio que trouxe a trajetória do COD, todos os seus perpasses e encalços que a gente teve. Essa é só a minha opinião, eu gostaria muito que vocês deixassem ela de vocês aqui nos comentários. Se você acha que eu falei alguma besteira, se você acha que eu menti em algum momento, eu tô com os dados aqui na realidade, mas se você acha que eu alterei alguma coisa ou que eu me enganei, por favor, comente aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos, porque essa também é uma forma da gente atrair novos jogadores para a comunidade de COD em geral, para a gente aumentar isso aqui de R$3.040 para, sei lá, 38.400, por exemplo. Isso aí, eu aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Till I say so.